Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou reagir a uma reação do professor Alisson Farias, um professor de História comunista, que reagiu a algumas palavras que eu falei no podcast do Vilela. Tacão, assim, de 120 litros até... Então, o que estava acontecendo na Venezuela para isso acontecer? Então, ali eu estava falando sobre a gasolina, sobre o que estava acontecendo lá na Venezuela com a gasolina muito barata, extremamente barata, de graça praticamente, que muitos brasileiros iam lá na Venezuela e compravam a gasolina totalmente de graça praticamente e traziam para o Brasil para revender aqui no Brasil. Imagina um país que perde pela metade da sua produção, vai faltar pra caramba, o povo vai procurar e vai acontecer o que ele está falando. Aí ele fala que a causa de tudo isso aí são os embargos econômicos que fizeram Estados Unidos, Irã, Iraque, não sei o que aumentavam a produção, e faziam com que o preço do petróleo diminuísse, e por isso a gasolina ficava extremamente barata lá na Venezuela, coisa que não faz menor sentido. Realmente a gasolina lá na Venezuela sempre foi muito barata. Inclusive, hoje em dia é extremamente cara por conta da queda justamente da produção do petróleo e por conta do sucateamento das empresas que produziam gasolina, devido a que antigamente eles vendiam gasolina tão barata, extremamente barato, que não dava para cobrir os custos de produção, e a maquinária, equipamento, tudo ia deteriorando e eles não conseguiam salvar toda essa maquinária, toda essa infraestrutura. Então o que eu falo aí sobre a gasolina extremamente barata não tem nada a ver com o preço do petróleo. Eles mesmos mantinham a gasolina extremamente barata para beneficiar a população. Essa é uma medida populista adotada pelo governo, pelo regime lá da Venezuela, desde o começo, desde que eles chegaram. Eles sempre mantiveram o preço da gasolina muito baixo para não acontecer o que aconteceu nos anos 90, que aconteceu o Caracazo. Aqui vocês podem ver que pela primeira vez em mais de 20 anos, o Maduro em 2016 aumentou o preço da gasolina e o aumento foi de mais de 6.000%. Então vamos aprender um pouco sobre a história da Venezuela. Antigamente a Venezuela, nos anos 70, 80, era reconhecida como a Arábia Saudita da América Latina, um país muito próspero, porque tinha a população num nível de vida muito alto em comparação com o resto da América Latina, devido a que os custos, o custo de vida lá na Venezuela era muito baixo, porque a gasolina era subsidiada pelo governo, a água, a luz, muitos preços de muitos produtos básicos eram totalmente subsidiados porque existia o petróleo, porque sempre existiu o petróleo que beneficiava a população. As pessoas lá estavam acostumadas a ter um custo de vida muito baixo, o que fazia com que rendia muito dinheiro e o nível de vida era bem alto naquela época. O que acontece? Que de repente cai os preços do barril de petróleo nos anos 70, aí o governo tinha aquele estado enorme que bancava tudo e começaram a se endividar, a pedir empréstimo em muitos bancos estrangeiros. Por quê? Porque o preço do petróleo tinha caído e não tinha dinheiro, divisa entrando, suficiente para cobrir todos esses gastos enormes que eles tinham, subsidiando tudo que é o custo de vida da população, gasolina, luz, água, era praticamente de graça, sempre foi assim, desde os anos 70, desde os anos 80, os anos 90, sempre foi assim. Isso não tem nada a ver com o preço do petróleo, isso é porque a Venezuela é um país rentista, que depende da renda do petróleo. E nos anos 80, no segundo mandato do presidente Carlos Andrés Pérez, ele percebeu que a Venezuela não pode ficar dependendo do petróleo e que tem que sincerar os preços das coisas e tirar os subsídios e deixar a população pagando o preço real pelas coisas. Aí ele pegou e tomou essas decisões, e essas decisões foram totalmente impopulares. A população saiu para as ruas a protestar e aconteceu o Caracazo, que foi um protesto enorme no país inteiro, onde morreram mais de 300 pessoas. E ele se viu forçado a tomar essa decisão, de tirar os subsídios e sincerar os preços do custo de vida da Venezuela, da população da Venezuela, porque o país estava extremamente endividado, devido a que eles aproveitaram a bonança petrolífera, o dinheiro do petróleo, para criar esse estado enorme, gigante, que bancava tudo. Aí quando o preço do petróleo cai, eles tinham que seguir bancando tudo, porque iam perder popularidade. Tudo é política, tudo é populismo, tudo é para ganhar eleições. Então o Carlos Andrés Pérez percebe que esse é um BO enorme, que estava se tornando uma bolha, tipo uma bola de neve, E ele pegou e, vamos tirar esses subsídios e vamos mostrar a realidade para o povo, que a gente não pode depender sempre do petróleo.
Aí quando ele fez isso, aconteceu aquele protesto enorme no país e isso também foi motivação para um tal do Hugo Chávez em 1992, depois daquele Caracazo, né? Ele foi para lá, pro Palácio de Miraflores, que é o lugar onde mora o presidente, e fez uma tentativa de golpe de Estado, tentando matar o cara fugiu, e aí Hugo Chávez se tornou popular, se tornou famoso. Hugo Chávez foi preso, durou 2 anos na prisão, depois ele foi livre por um presidente também populista que queria ganhar popularidade. Ah, vamos liberar Hugo Chávez, porque o povo gosta do Hugo Chávez, porque ele é o herói, não sei o quê. Aí liberam Hugo Chávez concorre a presidente em 1998 e ganha a presidência. Ele se torna um primeiro presidente há mais de 40 anos depois do bipartidismo, que antigamente na Venezuela mandava somente 2 partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, Ação Democrática e COPEI. E ele quebrou esse bipartidismo e chegou à extrema esquerda lá na Venezuela. E qual que é a agenda dele? Sempre falar mal dos Estados Unidos, né, do imperialismo, ser anti-imperialista. Ele fala depois no vídeo ali sobre o bolivarianismo, né? Que a Venezuela não é socialista, a Venezuela tem um projeto bolivarianista. Venezuela nunca foi socialista. Eu disse antes e vou repetir. Venezuela teve um processo de bolivarianismo. O bolivarianismo morreu em 1830, quando morreu Bolívar, né? Simão Bolívar. O que é o bolivarianismo? O bolivarianismo é, sim, luta anti-imperialista. Eles independizaram as colônias espanholas, eles fundaram um país grande chamado a Gran Colômbia, que era a fusão de Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá, vários países ali, para fazer rivalidade contra as grandes potências do norte. Aí, quando o Bolívar morre em 1830, acaba o bolivarianismo e essas nações se separam e fica a Venezuela sozinha por seu lado, Colômbia por seu lado, Equador por seu lado e pronto. Acaba, morreu o bolivarianismo. Só que chega Hugo Chávez agora e traz esse sentimento de bolivarianismo e anti-imperialismo agora, no século XXI, né? E ele pega e mistura essas ideias com as ideias do Karl Marx, porque ele é a favor da classe trabalhadora, ele falava sempre da luta de classes, da divisão do trabalho, esse tipo de coisas, e ele começa a implantar ideias nascidas no Manifesto Comunista do Karl Marx, fusionado com as ideias anti-imperialistas do Simão Bolívar. Então, essas são as bases teóricas da ideologia do Hugo Chávez. O que ele faz? Ele pega e subsidia tudo para a população. Lá na Venezuela sempre a água foi de graça, a luz para populações mais carentes, né? Porque quem morava em condomínio pagava uma taxa, mas era bem baixo também, sempre foi bem baixo. A água, a luz e a gasolina sempre foi praticamente de graça para toda a população mesmo. Só que numa parte do vídeo eu falo que eles são burros porque eles não são capitalistas, eles não pensam no lucro e tudo mais. Aí ele fala que eu só falo merda. Não tinha dinheiro para seguir comprando, para seguir produzindo, porque os caras são burros, eles não são capitalistas, eles são socialistas. Os caras são burros porque não são capitalistas. A favor da produção, falou o cara que só tá falando merda até agora. Produtividade é o que? Crescimento econômico. E realmente eles são burros, sabe por quê? Porque quando você proporciona tudo de graça para a população, você não vai ter dinheiro suficiente para investir em, pelo menos, cobrir os custos, né? Mão de obra, matéria-prima, maquinária, equipamento, suministro, que é o básico de administração. Só que às vezes os comunistas não sabem de administração. Tem comunista que acha que tudo cai do céu assim, de graça para a população e pronto. Então, se não tem lucro, se não existe o lucro, se a empresa pública funciona por uma função social mágica e não tem lucro, não tem como você cobrir os custos, né, da produção, entende? Aí a única opção seria, sei lá, criar um imposto para cobrir esses custos. Só que lá na Venezuela, criar imposto sempre foi uma medida impopular também, porque o próprio Carlos Andrés Pérez criou o IVA, né, que é o imposto ao consumo, nos anos 80, que não existia, e também a população saiu a protestar porque não queria pagar imposto. Porque a população venezuelana se acostumou a que muitas coisas eram de graça porque tudo era pago pelo petróleo. Então, o país totalmente depende sempre do petróleo, e aí quando caem os preços do petróleo, a população vai ver a verdadeira cara da necessidade. E nessa situação da Venezuela existem outros fatores que levaram a essa crise horrorosa que a gente está, como a expropriação da propriedade privada, como a criação de leis absurdas, leis trabalhistas, decreto de inamobilidade laboral, a extinção da terceirização, por exemplo, que coisas absurdas fizeram lá, controle de câmbio, controle de preço, controle de produção, de tudo. E é por isso que eu digo que a Venezuela é socialista.